vos fala é o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a sexta lição, que tem por título O Terceiro Sinal, o Paralítico de Betesda. O texto principal nos diz: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. João capítulo 5, versículos 8 e 9. O resumo da lição nos diz: a cura do paralítico de Betesda nos mostra que o Filho de Deus não tinha e não tem limitação de qualquer natureza para realizar milagres. Temos 3 objetivos, professor. Primeiro, compreender por que João registra várias viagens de Jesus a Jerusalém. Segundo, mostrar que o paralítico teve que esperar muito pelo seu milagre. E terceiro, conhecer o quadro espiritual dos judeus no tempo do milagre relatado por João. Provérbios de número 13, verso 12, diz: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore da vida. Então aquele homem estava numa situação muito difícil, há muito tempo já. Por isso, tendo o seu coração enfraquecido, segundo esse provérbio, por causa da sua esperança demorada. Mas depois, com o desejo chegado, é como se ele se transformasse. O próprio desejo chegado, a Bíblia diz que é a árvore de vida. Então, quantas vezes nós estamos esperando algo da parte de Deus também se realizar na nossa vida, e por algumas vezes nós ficamos um tanto quanto enfraquecidos, fragilizados pela demora. Mas, se nós continuarmos crendo e esse nosso desejo estando alinhado com a vontade de Deus, certamente se realizará e nós nos alegraremos para a glória de Deus. Pois bem, professor, o texto bíblico base para essa lição está escrito no livro de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. É importante que você faça a leitura com seus alunos. Nós temos 3 pontos da lição. O primeiro ponto tem por título De Volta a Jerusalém. O segundo ponto tem por título Uma Longa Espera. E o terceiro ponto, Revelando-se a uma Geração Iníqua. Agora nós destacaremos alguns pontos relevantes em cada tópico desse para que você venha enriquecer um pouco mais as suas aulas. No primeiro ponto, professor, nós queremos que você destaque que na cultura judaica havia uma tradição que convidava todos os homens judeus a participarem de pelo menos 3 festas judaicas. Então, não importa onde o judeu estivesse, não importava onde ele estivesse, porque nem todo judeu habitava em Jerusalém. Então, de toda a parte do mundo daquela época, subiam judeus até Jerusalém para, em especial, essas 3 festas, para participarem, em especial, dessas 3 festas. Páscoa é a primeira, Pentecostes é a segunda e Festa dos Tabernáculos é a terceira. Se você quiser, você pode discorrer um pouco mais sobre essas 3 festas com os seus alunos. Mas é importante frisar isso, que é a razão pela qual Jesus está subindo a Jerusalém. No versículo 1 do capítulo 5 de João, diz: depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Então, por uma festa. Embora João não revele aqui qual festa o que importa é que Jesus subiu por causa de uma festa. Então, é importante nós destacarmos esse contexto cultural. Outra informação interessante é a localização do tanque de Betesda e seu significado, né? Então, Betesda, uma possível tradução, é casa de misericórdia. Então, aqui pode ter uma conotação da bondade de Deus para com aqueles enfermos que se encontravam naquele lugar. Então, o tanque de Betesda ficava localizado perto da Porta das Ovelhas, próximo à Porta das Ovelhas. E temos uma referência dessa Porta das Ovelhas também no livro de Neemias, no capítulo 12 e versículo 39. É possível que em algumas traduções, no livro de Neemias, nós encontremos Porta dos Gados, ou do Gado, mas explica aos seus alunos que é a mesma coisa. Essa Porta do Gado
em algumas traduções, né, do livro de Neemias, é a mesma coisa de porta das ovelhas, ok? Então seria uma porta menor, certamente passaria as ovelhas para uma espécie de purificação para poderem ser sacrificadas. Então, existe uma discussão grande entre os teólogos em relação à agitação das águas pelo anjo. Mas nós não queremos entrar nesse detalhe. Explique que a Bíblia diz que as águas se moviam e um anjo agitava as águas. E o primeiro que descia lá era curado. Era essa compreensão, era essa crença. E é isso que nós vemos registrado, ok? Mas o que importa é que, para além de um anjo agitando a água ou não, o próprio Deus em Cristo estava ali. Jesus estava lá. E Jesus é maior do que qualquer tradição, de qualquer manifestação miraculosa. Ele é maior. Porque dele emana todo o poder. Glória a Jesus. No ponto 2, professor, que tem por título Uma Longa Espera, nós temos alguns pontos a destacar para que você converse com seus alunos em sala. Primeiro, não importa o tempo do problema. Então nós vamos ver aqui que a lição vai revelar agora o tempo que aquele homem estava ali. Então não importa o tempo do problema, Jesus pode chegar. Não importa a causa ainda do problema, que na ocasião aqui foi pecado. Nós vemos que, posteriormente, quando Jesus se encontra com ele, Jesus o adverte: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. João capítulo 5, versículo 14. João 5, 14. E não importa também a ajuda de outros, porque ele vai dizer a Jesus que não tinha ninguém para colocá-lo na água quando ela era agitada. Então ele não tinha expectativas de cura, mas não precisa da ajuda de ninguém, porque não importa nada, nem o tempo, nem a causa e nem a ajuda de outro para Jesus resolver algum problema. Ele simplesmente faz. Glória a Deus. Glória a Deus. É preciso nós frisarmos aos nossos alunos, e ainda dentro desse contexto, que Deus sonda e conhece o homem. Salmo 139 ilustra bem isso. Ainda antes que houvesse palavra na nossa boca, eis que, ó Senhor, tudo conhece. Então, você pode fazer a leitura desse salmo com seus alunos, 139, alguns versos. Pode exemplificar que Deus viu, Jesus viu Zaqueu e decidiu entrar na sua casa. Jesus sondou a mulher samaritana e levou salvação até ela através da pregação, se revelando o Messias para aquela mulher. Jesus ainda sondou o ladrão da cruz que o defendeu diante da acusação do seu colega. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele me viu. Ele te viu, professor. Nós precisamos dizer isso aos nossos alunos. Que o Senhor nos sonda. Ele nos conhece, como ele sondou e conheceu aquele homem. Apesar de nossos defeitos e debilidades, ele se interessa por nós e sempre quer nos ajudar. É por isso que ele chega para o homem, capítulo 5, versículo 6, e diz: quer explicação? Glória a Jesus. Então, depois de feitas essas considerações sobre o texto, nesse ponto 2, eu quero trazer para você um subsídio importante sobre a questão da doença, das enfermidades. 3 pontos eu quero destacar sobre enfermidades. Primeiro, a doença pode ser uma consequência de pecado. Lógico, nem todas as doenças são consequências do pecado. Nós vemos isso em João capítulo 9, quando os discípulos dizem: Senhor, e aí, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus diz: nem ele, nem seu pai. Mas foi assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, nem toda enfermidade provém de pecado. Mas há doenças que são consequências do pecado. Nós podemos ver, como este exemplo, que o próprio Jesus disse: ó, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, você está
padecendo essa enfermidade por causa de pecado. Então, cuidado para não piorar ou agravar a situação. Então, se organize. Nós vemos Atos, capítulo 5, versículo 1 a 11, a história de Ananias, que mais profundo que a doença vem a morte, quando Deus simplesmente mata eles por causa do pecado, da mentira, da falsidade, do erro grave que cometeram contra Deus, quebrando a pureza da igreja primitiva. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 30, quando o apóstolo Paulo está dando as recomendações sobre a Santa Ceia, ele vai dizer, olha, por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Nós somos, muitas das vezes, inclinados a enxergar esse texto só numa esfera espiritual. Há muitos que dormem, ou seja, estão afastados na caminhada, muitos doentes, no sentido espiritual. Mas não, ali é literal, irmão. Nós podemos sim compreender espiritualmente, mas é literal também. Tinham pessoas doentes por causa de pecados, tomando a ceia do Senhor indignamente. Então nós precisamos deixar isso claro. Então, dois ensinos já. A doença pode vir por causa de pecado, mas há doenças também que vêm para a glória de Deus. Ou não vem por causa de pecado, vem de forma natural, digamos assim. Porque tem que vir. E aí a nossa declaração de fé vai dizer na página 180. Declaração de fé das Assembleias de Deus. Página 180. No tópico A Origem da Enfermidade, nos diz: as Escrituras ensinam claramente que as doenças e a morte são resultados ou resultantes da entrada do pecado no mundo. Então, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então as doenças e enfermidades existem como consequência da queda e da desobediência humana. Então, professor, nós trazemos esses subsídios para que você explique aos seus alunos. Nem toda enfermidade é por causa do pecado, mas existe sim. E numa compreensão macro, a doença existe na nossa vida por causa do pecado original, pecado adâmico. Essa carne, esse corpo é frágil. Então nós somos passíveis a enfermidades. Mas Deus pode curar toda e qualquer enfermidade. Outro ponto importante ainda nesse tópico 2, professor, é a questão do sábado. Você precisa pincelar um pouco sobre isso. No sábado Jesus fez várias coisas. Curou o endemoniado, Lucas capítulo 4, versículo 31. Mandou os discípulos apanharem espigas por causa da fome que eles estavam sentindo, Mateus capítulo 12, versículo 1. E agora ele cura este homem e manda ele carregar a sua cama. Glória a Deus. E aqui, professor, nós precisamos explicar que a cama aqui não é essa cama de tubo ou de madeira, de ferro, que tem um colchão e ele vai carregando, não. A cama aqui, ou maca, é simplesmente feita de palha, uma espécie de colchão de palha. Dobrou direitinho, botou debaixo do braço, dá para levar tranquilo, ok? Então é simples, não exige muito, não. E aí, quando o homem sai carregando, é um escândalo, né? Perguntam, por que você está quebrando a lei do sábado? Por quê? E aí é só ler. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesses 4 livros, nós vemos muitas considerações sobre o dia de sábado. Então, no sábado não podia trabalhar. Mas veja, aquele homem trabalhava carregando camas? Não, ele carregou naquela ocasião. Mas mesmo assim pegaram no pé dele, digamos assim. Foram perguntar o porquê daquela situação. E aí nós precisamos destacar que não foi só isso. Foi porque Jesus também estava curando no sábado. Ainda no capítulo 5, já no final, nós vamos ver que eles começam a querer achar ocasião contra Jesus. Então eles ficam com raiva por 2 motivos. O homem trabalhando no sábado, carregando a sua cama, e Jesus curando no sábado. Aí Jesus começa a respondê-lo, né? Nós veremos no próximo ponto. Então no sábado não podia trabalhar, mas o homem não estava trabalhando. O problema aqui
e aí nós apresentaremos a solução para os nossos alunos, é entender que aquele homem não estava quebrando. Jesus, ao mandar aquele homem levar a cama, ele não estava quebrando o princípio bíblico da lei verdadeira. Eu não me refiro aqui aos acréscimos à lei, porque tinha pelo menos uns 39 preceitos, regras acrescidas pelos fariseus à lei para o dia de sábado. Então uma delas era a cama. Então não é a lei de Deus de verdade, foi o acréscimo humano que muito mais atrapalhou do que ajudou. E Jesus confrontava isso, porque eles acabavam voando mosquitos e deixavam passar camelo, elefante ou uma baleia gigante. Entende? Valorizavam mais as suas tradições do que a palavra em si de Deus, a lei de Deus mesmo. Pois bem, professor, último tópico, tópico 3 da lição tem por título Revelando-se a uma geração iníqua. Pois bem, nesse terceiro ponto, é importante destacar o que estava no coração daqueles homens. Eles estavam fechados para receber Cristo, ou a divindade de Cristo. Eles não queriam aceitar que aquele homem era Deus. Então eles começam a querer agora a primeira ocasião para matá-lo. Porque ele estava quebrando, nós já explicamos no tópico anterior, uma lei, a lei divina, ok? Com aspas, e blasfemando, porque nesse discurso agora de Jesus, ele aborda uma aproximação com Deus tão linda e pura, que os homens dizem, não, está blasfemando, não pode dizer isso com Deus. Mas Jesus é Deus. Glória a Jesus. E por isso ele falava daquele jeito. Ele tinha poder e autoridade para isso. E é interessante que o ódio dos judeus era tão grande que eles acabavam quebrando os próprios mandamentos que tanto defendiam. Eram tão formais na lei, mas agora o seu coração se enchia de ódio e queriam matar Jesus. Olha que coisa. Olha que contradição. Eu guardo umas coisas e outras não. É por isso que Jesus se refere a eles como fariseus hipócritas. Dá o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. Então eles eram cheios de hipocrisia, de iniquidades. E aí sobre o discurso de Jesus e a sua pregação, neste terceiro ponto, nós queremos destacar aqui 4 pontos relevantes ou revelados por Jesus sobre sua divindade. Primeiro ponto, co-igualdade com o Pai. Nós vemos isso no capítulo 5, de João, dos versículos 17 a 18. E aí eu quero ler com você, professor, só para nós entendermos melhor, rapidamente. João capítulo 5, 17 a 18. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nas entrelinhas ele estava querendo dizer, olha, vocês estão reclamando aí porque eu estou curando no sábado, mas Deus, meu pai, não deixa ele trabalhar. Imagina se ele deixasse trabalhar, deixasse sustentar o mundo com as suas mãos, um dia só. Todos nós morreríamos. Imagina se ele deixasse de olhar e nos livrar e nos proteger durante um dia. Então, se ele trabalha, eu trabalho também. Glória a Deus. Então, co-igualdade com o Pai. Jesus deixa isso muito claro aqui. No versículo 18 também. Segundo ponto. Poder de vivificar. Capítulo 5, versículo 21 ao 25. Olha só. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Que quer? Meu Deus. Quando Jesus diz isso, é muito forte, porque ele está dizendo, eu posso vivificar todos que queiram também. Creiam em mim que eu vivifico, eu dou vida. Meu Deus, muito forte. Mas ele é Deus. Por isso ele falou assim. E os homens não compreendiam, não queriam compreendê-lo.
Terceiro ponto, testificado nas Escrituras, ele vai dizer. Capítulo 5, versículo 39, olha o que Jesus diz. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meu Deus, dizer que as Escrituras, o texto sagrado, testifica dele. Está dizendo, eu não sou qualquer um, não. Sou Deus, as Escrituras testificam de mim. Isso é muito forte, irmão. Professores. Mostramos isso para os nossos alunos. E o quarto ponto ainda no discurso de Jesus, ele diz, ressuscita mortos e julga. Ele diz, eu ressuscito mortos e julgo. Olha que forte. João capítulo 5, versículo 27 a 30. Jesus diz, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E eis que fizeram bem, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Meu Deus. Jesus aqui se revela abertamente, mas os homens não querem aceitar. Mas explique isso aos seus alunos, professor. Tenho certeza que vocês terão uma aula abençoada. E agora, para o momento pedagógico, nós queremos ressaltar a orientação pedagógica da lição, que é a apresentação desse mapa aí, que está na sua lição, página 39, para seus alunos. Nós, da coordenação pedagógica, fizemos uma ampliação deste mapa e estamos disponibilizando para vocês, professores, aí na descrição do vídeo. É só clicar no link e vocês terão condições de imprimir e mostrar para os seus alunos de forma mais ampliada. Queremos lembrar ainda da nossa dinâmica, que compreende todo o trimestre, que são as gravações do resumo de cada aula feita por seus alunos. E a última lição feita por você. No final de tudo, agruparemos essas gravações, formando assim um único vídeo para deixarmos registrados os ensinamentos aprendidos por nossos alunos durante todo o trimestre. Então, professor, essas são as nossas dicas. Que Deus abençoe grandemente a sua aula. Lhe dê um domingo cheio da sua presença. Deus abençoe a sua classe, a todos. A paz do Senhor. Até a próxima semana, em nome de Jesus.